Nenhuma tecnologia é neutra. A inteligência artificial traz possibilidades inéditas de controle da sociedade, de direcionamento do que enxergamos, de viés preconceituoso, de uso de inverdades. Mas abre também novos caminhos de criação artística e de crítica. Uma cultura que se expande a partir de parcerias inéditas entre humanos e máquinas e que vem borrando as fronteiras entre a realidade e a ficção. Uma virada não apenas técnica. Inteligência artificial, submissão e subversão. Tema desta série do Café Filosófico. Quando se fala de tecnologia ou inteligência artificial, muitas vezes pensamos em futuro. A ideia de que o futuro é tecnológico é bastante comum entre nós, reforçada e influenciada pela ficção, no cinema, na arte e na literatura. Ideia que se reflete em movimentos culturais ao longo da história, como, por exemplo, o afrofuturismo. Uma das definições de afrofuturismo foi dada pelo Museu Britânico Tate Modern. O afrofuturismo é uma estética cultural que combina ficção científica, história e fantasia para explorar a experiência afro-americana e visa conectar aqueles da diáspora negra com a sua esquecida ancestralidade africana. E sobre esse tema, a artista e curadora Ingrid Lafleur afirma: o afrofuturismo é um movimento cultural que imagina pessoas negras no futuro. Porém, a construção desse futuro depende da sabedoria anciã de um passado antigo e recente da África e da diáspora africana. Os afrofuturistas pesquisam e incorporam em seu trabalho uma diversidade de tecnologias e ciências antigas. Um movimento cultural que investiga a intersecção entre raça e tecnologia, ao mesmo tempo que se inspira em mitologias, lendas, práticas espirituais e cosmológicas de África e da diáspora. Primeiro de tudo, eu queria deixar nítido que eu não sou nem otimista nem pessimista em relação às tecnologias do digital. Eu tento ser propositiva e analítica. Mas o que é afrofuturismo, né? Muita gente chegou a conhecer esse termo, que também é um movimento cultural, no Brasil, através do filme Pantera Negra. Que foi o primeiro filme hollywoodiano dirigido por diretores negros, afro-americanos, a ter mais de 1 bilhão de bilheteria. E também foi o primeiro filme de herói a ser indicado como o melhor filme ao Oscar da história. Com o advento desse filme, a chegada dele no Brasil, esse termo começou a ficar bastante popularizado, do afrofuturismo. Esse movimento chega no Brasil e em vários outros países através muito da indústria do cinema, né, da ficção científica, da ficção especulativa. E aí um primeiro ponto que eu gosto de colocar é que no Brasil a gente tem outras especificidades étnico-raciais, e uma delas é a ancestralidade, a presentidade indígena ameríndia, né? E que isso, por si só, já poderia nos colocar em um outro paradigma para pensar essas questões que o movimento afrofuturista coloca. Mas, para além disso, eu vou retomar mais uma vez de onde vem esse movimento, esse termo. Ele foi cunhado pelo Mark Dery, que é um acadêmico norte-americano, branco,
em 1993. Ele criou esse termo, né? E a partir disso, vários artistas começaram a se reconhecer nesse termo também, a ponto de 20 anos depois, 15 anos depois, ele ter virado não só uma pauta de um movimento cultural, mas virou também uma pauta de movimentos sociais até. O afrofuturismo, ele tem uma relação semântica e histórica, não podemos negar, com o futurismo, né? E futurismo não é apenas um adjetivo para falar de futuro, né? O futurismo foi um movimento, uma vanguarda europeia do início do século XX, proposta pelo Filippo Tommaso Marinetti, que escreveu o Manifesto Futurista em 1909, lá na Itália. Então, o Marinetti estava ali ainda num ranço do bucolismo, que foi um movimento ali no final do século, em meados do século XVIII, que já era meio uma resposta à urbanização que estava acontecendo, né, na Europa. E o bucolismo era justamente escrever essas poesias com essas paisagens bucólicas do campo, né? E aí o futurismo de Marinetti chega e fala assim, não, nada disso. A gente vai exaltar a velocidade, a gente vai exaltar a máquina e a gente vai exaltar a urbis, a cidade, né? A figura da cidade. Ele quase se coloca ali o futurismo como um deus, né? Que acabou com a divisão entre tempo e espaço e que já superaram a divisão entre tempo e espaço. O Manifesto Futurista de Filippo Tommaso Marinetti traz o seguinte: nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e do destemor. A coragem, a audácia, a rebelião serão elementos essenciais da nossa poesia. A literatura exaltou até hoje a imobilidade pensativa, o êxtase, o sono. Nós afirmamos que a magnificência do mundo enriqueceu-se de uma beleza nova, a beleza da velocidade. Nós estamos na elevação extrema dos séculos. Por que haveríamos de olhar para trás, se queremos arrombar as misteriosas portas do impossível? O tempo e o espaço morreram ontem. Já estamos vivendo no absoluto, pois já criamos a eterna velocidade onipresente. E aí eu vou falar o último ponto, que diz o seguinte: nós queremos glorificar a guerra, única higiene do mundo. O militarismo, o patriotismo, o gesto destruidor dos libertários, as belas ideias pelas quais se morre e o desprezo pela mulher. E aí o que acontece? O Marinetti, né, essa figura que reverbera até hoje, ele foi membro do Partido Fascista de Mussolini, e ele, inclusive, acreditava que o Partido Fascista era uma expansão das ideias futuristas. Aí chega lá nos anos 90, o Mark Derry, aquele acadêmico, olha para uma cena efervescente artística nos Estados Unidos, de artistas afro-americanos, artistas negros norte-americanos, que falam do tempo, procuram ter uma relação com o tempo diferente da relação linear, um tempo mais circular, que mistura ancestralidade com futuro. Ele olha para essa movimentação e chama de afrofuturista. E aí, a partir daí, várias pessoas vão incorporando esse termo também. Essa imagem é do Fortunato De Pero. É uma ode à urbanidade, né, às figuras, aos traços não naturais, aos traços maquínicos, aos prédios urbanos, a figura do trem. Tudo isso estava muito imperativo ali naquela época, né? Pensando nesse contexto, lá no início do século XX, a gente tem uma figura muito importante brasileira, que ainda em 1922, o famigerado 1922, né, para o modernismo brasileiro, que é o Lima Barreto. O Lima Barreto, esse escritor, esse artista negro, carioca, ele tinha uma coluna na revista O Careta, e ele tem uma coluna chamada O Futurismo, em 1922, que ele fala o seguinte:
ele recebe uma edição da revista Claxon, que foi uma revista muito importante do movimento modernista, né, brasileiro. Era uma revista editada em São Paulo por vários artistas, incluindo o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade. Então foi uma revista muito importante para disseminar os ideais modernistas brasileiros na década de 20. E aí o Lima Barreto pega essa revista, pega uma edição da Claxon, lá no Rio de Janeiro, em que ele já começa a crônica dizendo assim: os paulistas, eu vou falar com as minhas palavras, os paulistas acham que inventaram a roda. Eles estão falando de futurismo como se fosse uma coisa nova. E aí, ao longo dessa crônica, ele fala o seguinte: a originalidade desse senhor, se referindo ao Marinetti, né, o que escreveu o Manifesto Futurista, a originalidade dele consiste em negar quando todos dizem sim, em avançar absurdos que ferem não só o senso comum, mas tudo que é base e força da humanidade. O que há de azedume nesse artiguete, isso é o Lima Barreto falando do próprio texto dele, não representa nenhuma hostilidade aos moços que fundaram a Claxon, mas sim a manifestação da minha sincera antipatia contra o grotesco futurismo, que ele mesmo coloca entre aspas, que no fundo não é senão brutalidade, grosseria e escatologia, sobretudo esta. Então a gente tem aí um representante muito importante, né, da época do modernismo brasileiro, um escritor negro, Lima Barreto, que lá em 1922, 101 anos atrás, já tinha olhado assim para essa história e fez assim: tem alguma coisa errada. Essa necessidade de criar um manifesto e de propor um movimento em que agora todo mundo vai ter que ser isso aqui. Se você não disser que é isso aqui, você vai estar por fora. Então, vou inventar um movimento, vou escrever, vou lançar na revista e vai ser a nova coisa do momento, que era o que essa tradição das vanguardas acaba fazendo, né? Eu acho que era muito interessante ver esses movimentos das vanguardas surgirem e as propostas que eles propõem. Mas eu acredito que hoje existem vários movimentos acontecendo simultaneamente. Existem várias manifestações mesmo, vários pensamentos de vários artistas diferentes e várias proposições simultâneas. Então, acaba que talvez definir o que seria isso como um movimento, como um único movimento, pode ser limitante ou não. Isso é uma questão que eu tenho também. Então, hoje, a gente tem, inclusive, pensamentos antifuturistas. Existe um manifesto antifuturista indígena, que são vários indígenas norte-americanos que escreveram na época da pandemia, porque sim, nos Estados Unidos, na América do Norte, existem populações indígenas, povos, culturas, línguas. E esse movimento acabou gerando várias discussões muito importantes, né? Uma delas seria essa do antifuturismo indígena. Tem gente que fala em afropresentismo também. E por aí vai. Se não fosse essa provocação do afrofuturismo, eu não estaria trazendo essa contranarrativa agora e essas ideias a partir dessa contradição. No próximo bloco... Quem aqui não usa a inteligência artificial vai estar mentindo, porque até o nosso corretor do celular é uma inteligência artificial. As câmeras de celulares são cheias de inteligência artificial. A relação entre futuro e máquina foi construída ao longo da história. Dos desenhos da infância aos filmes de ficção, nosso imaginário relaciona a máquina a sinal de progresso e avanço. Atribuímos a elas funções e atividades antes feitas por humanos. Robôs e inteligência artificial a nos servir e, algumas vezes, a nos substituir. Movimentos como o do afrofuturismo nos convidam a pensar sobre as histórias e origens da nossa ideia de futuro e desenvolvimento.
Em 2018, o Bonaventura é convidado para vir ao Brasil, na FLUP, que é no Rio de Janeiro, a Feira Literária das Periferias. E aí ele fala o seguinte para o portal Alma Preta. Eu não sou um grande fã do afrofuturismo. Eu imagino que isso seja importante para certas pessoas na diáspora e especialmente como espaço para a imaginação. Eu também acho que a diáspora africana é complexa e que existem várias diásporas. E aí ele fala o seguinte, ter afro sobre futurismo já é algo problemático. Então ele está falando da junção, né, desse sufixo com esse termo, o afro com futurismo. Marinette e o movimento futurista se aproximaram do fascismo. Isso é problemático para mim. Eu acho que é importante para muitas pessoas e eu acho que a gente também precisa de novos termos, noções e palavras. Isso ele falou lá em 2018, o mesmo ano que o filme Pantera Negra chega aos cinemas. É importante a gente pensar como a indústria cultural, ela molda essa categoria que é muito importante para a nossa criação de realidade, que é a ficção. Então, a ficção e a realidade parecem ser categorias opostas, né? Afinal, uma seria real e a outra seria imaginação, fantasia. Mas o que acontece é que a ficção, ela cria também a realidade, né? Ela molda os desejos daquilo que vai se tornar real. Porque o real, quem faz são as pessoas, né? Então, o imaginário das pessoas é o que vai promover essas criações que vão se tornar realidades. E aí, então, antes da Apple, né, desenvolver o smartphone, você olha para a tela, já tem outra pessoa ali conversando. Antes da Apple desenvolver isso, isso já tinha sido imaginado. Antes de existirem máquinas que conversam com seres humanos e desenvolvem um diálogo, uma conversa mesmo, como o próprio ChatGPT, que está sendo muito abordado hoje em dia, antes disso existir, isso já tinha sido imaginado na ficção. Quanto desse senso comum alimentado pela ficção científica, principalmente hollywoodiana, de que, por exemplo, no futuro os carros vão voar, os robôs vão trabalhar ainda mais para a gente, os robôs vão ter direitos, né? Direitos como os seres humanos. O quanto desse desejo não está embebido do mesmo pensamento, que é um pensamento que também alimenta o futurismo, que é o quê? Ovacionar as máquinas em detrimento à natureza. O elétrico em detrimento ao rural. O acelerado em detrimento ao natural. O quanto que essas ideias elas também não estão embebidas em todas essas narrativas, né? O quanto desses discursos também não estão embebidos de pensamentos fascistas, que a gente já viu que historicamente eles estavam imbricados. Higienista, que a gente também já viu que já estava imbricado lá em 1909, lá no Manifesto Futurista. E até eugenistas. Então, por exemplo, no Brasil, o eugenismo foi uma tecnologia muito importante, inclusive governamental, de higienismo. Então, você vê, tudo isso meio que faz parte de um mesmo lugar, né? O eugenismo, ele foi uma pseudociência que que pegava a teoria da evolução do Charles Darwin, o evolucionismo, né, darwinista, e aplicava isso para os seres humanos. Então, Darwin nunca aplicou o darwinismo, né, o evolucionismo, em seres humanos. Isso foram outras pessoas depois dele que fizeram para criar o que ficou conhecido como racismo científico. Então, o racismo científico pega essa linha evolutiva e coloca que algumas pessoas são mais evoluídas do que alguns povos são mais evoluídos do que outros, né? Isso é o darwinismo social, que fundamentou o racismo científico no Brasil e em outros lugares também. A inteligência artificial, essas máquinas que pensam, elas também têm a ver com uma tradição colonial
da escravidão e desse racismo científico. Toda vez que a gente está falando do novo, do moderno, do futurista, tal, a gente, na verdade, está falando de coisas que estão aí há algum tempo, às vezes até há alguns séculos. O modernismo brasileiro fez 100 anos, o futurismo é de 1909. E a modernidade, que a gente usa às vezes só como um adjetivo para dizer que alguma coisa é moderna, o celular é moderno, tal. A modernidade como uma categoria histórica, ela é aquele período que vem depois do feudalismo. E há quantos anos que isso aconteceu, né? Então, isso quer dizer que as caravelas são acontecimentos modernos. A colonização do Novo Mundo é um acontecimento moderno. E a escravidão moderna, a escravidão dos povos negro-africanos, também é uma instituição moderna. É uma parte muito constituinte do homem moderno, né, essa categoria homem moderno, de ter alguém para servir, ter um outro ser para servir, e que esse ser é um pouco menos humano do que eu. Então, começa a existir várias justificativas do porquê que aquele ser é menos humano do que eu. E aí, esse ser, por vezes, se aproxima a um animal, historicamente falando, né? A uma mercadoria, ou até a uma máquina, né? Se a gente pensar que muitas vezes pessoas eram vendidas a partir do peso delas, do quanto elas conseguiam carregar, né? Das arrobas. Então, esse desejo de escravizar, ele ficou aonde? Ele é muito recente, né? A escravidão no Brasil acabou há menos de 1,5 séculos. Isso é pouco mais de 2 gerações. E para onde que foi esse desejo desse homem moderno de escravizar, né? Porque não pode mais. A gente não pode escravizar um outro ser humano. E aí, o que eu trago para essa reflexão é que, na verdade, esse desejo ele se transmutou, ele não morreu, né? Ele se transmutou. E o que se tornou viável, o que se tornou ético nos dias de hoje é transferir essa categoria da servidão para uma máquina, um ser inanimado com certas características humanas. Então, por exemplo, Alexa, apaga a luz. Alexa, acende a luz. Alexa, conta 30 minutos. Por que é um nome humano, né? Que a gente chama esse objetozinho, esse trequinho, assim, essa maquininha. Por que é um nome humano? Por que é um nome feminino? Por quê? Quem escolheu, né? E aí eu trago essa imagem, que é de um artista e influenciador sul-africano chamado Daniel Marvin. Ele postou isso no Twitter e é uma imagem criada em inteligência artificial do Elon Musk, que é o dono do Twitter hoje, beijando uma inteligência artificial. Então, é uma inteligência artificial retratando outra inteligência artificial, né? Então, isso não é uma fotografia, nem um desenho, nem uma pintura. Isso foi gerado por um código em uma máquina. Tudo isso são escolhas, né? Por que as máquinas... por que as inteligências artificiais, nesse sentido dos robôs, por exemplo, dos que servem a gente, dos que são domésticos, como a Alexa, por que eles têm essas características que se aproximam de uma humanidade, né? Isso é uma escolha também. E essa escolha, ela tem muitas similaridades com essa, justamente, cultura da servidão, né? Mas vamos estender o debate, por quê? Quem aqui não usa a inteligência artificial vai estar mentindo, porque até o nosso corretor do celular é uma inteligência artificial. As câmeras de celulares são cheias de inteligência artificial, então ela faz um cálculo ali da quantidade de luz que tem para decidir o que ela vai mostrar e o que não vai. Os e-mails também têm inteligência artificial quando eles também completam o que você está escrevendo, né? Então, tudo isso é aprendizado de máquina. Elas vão aprendendo que palavra deve vir depois daquela, a partir de milhares e milhares de usuários que vão escrevendo diariamente. E aí ela começa a completar a frase para você. Então, inteligência artificial hoje está em muitas áreas do saber, né? Inclusive a medicina, a fotografia, como eu acabei de falar, a edição de vídeo.
Muita coisa, as artes visuais, muita coisa hoje está embebida já de inteligência artificial. E elas nos auxiliam em muitas coisas. No próximo bloco, as máquinas, elas não pensam sozinhas. Sempre são seres humanos que vão dar as ferramentas e os cálculos para as inteligências artificiais. Consta no dicionário: conjunto de técnicas, habilidades, métodos e processos usados na produção de bens ou serviços ou na realização de objetivos, como em investigações científicas. Essa é a definição de tecnologia. E por que desenvolvemos tecnologias? Desde sempre, em princípio, para trazer melhorias para a nossa vida, para criar ferramentas que otimizem o trabalho, o transporte, para aumentar a eficiência, facilitar a comunicação, o trânsito, a precisão das ciências, para economizar tempo. Mas de que tempo estamos falando? Será que todas as culturas têm a mesma percepção do tempo? Tecnologia não é só aquilo que vem depois do chip ou aquilo que vem depois das máquinas. Mas tecnologia é tudo aquilo que é uma resolução de problemas, né? Então, essa dicotomia de que tecnologia é só aquilo que é do digital e do virtual, ela não me apetece. Ela não apetece a quem entende tecnologia como solução de problema. Então, ferramentas, o ser humano cria ferramentas o tempo todo para auxiliar ele, seja na agricultura, né? Seja na gastronomia, né? Então, se a gente pensar assim, uma peneira é uma tecnologia, óbvio. Essa resolução de problemas, ela é uma prática ancestral. E o futuro, no caso, ele é apenas uma continuação, uma acentuação, um evidenciamento daquilo que já existe, né? Então, como eu comentei mais cedo, nós ainda não superamos a modernidade, nós ainda não superamos os evolucionismos raciais e colonizatórios, e nós não superamos o ideário hollywoodiano de espaçonaves e carros voadores. E de robôs que dominam o mundo, etc. Então, empresas como a do Elon Musk, ele tem uma empresa que é só para investir dinheiro imaginário em descobrir outros planetas. Não descobrir, os planetas já estão aí, mas em colonizar esses outros planetas, em levar vida humana através de muito dinheiro, né, pessoas muito seletas, para habitar esses outros planetas. Então, esses imaginários, eles são muito antigos, na verdade, né? Essa forma de pensar, eu vou para outro planeta e ele precisa ser meu. Eu preciso ter um território ali, né? Então, é uma relação capitalista de ver as coisas, mas também é um pensamento colonizatório. Eu fui para Minas Gerais e logo saindo do aeroporto, eu me deparei com um outdoor que eu reproduzi aqui, tá, gente? Isso é uma reprodução, não é o original, até porque eu não ia fazer isso. Então, eu coloquei um nome fictício de uma demolidora, desse anúncio de uma demolidora que eu vi lá em Minas. E esse anúncio era literalmente assim. Era uma imagem de uma escavadeira com essa frase: demolidora Tana, destruindo o passado e construindo o futuro. É muito sintomático de isso estar em Minas Gerais, justamente o estado onde a mineração causou o maior crime ambiental da história do país, né? 2 seguidos, né? Mariana e Brumadinho. É um discurso, né, que está entranhado mesmo, que é esse discurso do progresso, da evolução, né? E isso tudo tem a ver com o tempo,
porque o futuro é colocado como esse lugar em que isso precisa ser realizado. A gente precisa evoluir, a gente precisa dar esse passo, a gente precisa destruir a natureza para conseguir chegar nisso daqui. Esse tempo destruidor, ele é uma tradição. Ele é uma tradição, inclusive, greco-romana. Esse tempo, esse paradigma de um tempo cronológico que a gente vive, ele não é simplesmente assim. Ninguém nasce e simplesmente tem essa percepção de que o tempo, de que a gente precisa correr do tempo, porque ele é uma relação meio catastrófica, a gente precisa correr dele. Para os gregos, Cronos era a palavra atribuída ao tempo dos homens, ou seja, o tempo físico, que é cronológico e que segue uma ordem. Cronos representa a característica destrutiva do tempo, o qual consome todas as coisas. Ao representar Cronos como um deus que devorava seus filhos, os gregos consideravam-se filhos do tempo. E visto que é impossível fugir ao tempo, mais cedo ou mais tarde, eles seriam vencidos, devorados pelo tempo. Nós hoje sabemos que várias outras culturas, existem várias outras cosmologias, cosmovisões, que entendem o tempo de outras maneiras. Então, o afrofuturismo traz muito essa realidade de um tempo circular, que é muito presente em África. Hoje a gente fala muito também no Brasil de um tempo espiralar, que seria esse tempo que ele se distancia, mas ele se aproxima de novo. Então a gente vê algumas coisas se repetirem, mas nunca é igual, né? Então não é um ciclo que volta para o mesmo lugar, é uma espiral. E tudo isso contrapõe a essa imagem linear, cronológica, dessa percepção de um tempo tão fatídico como é, ou como se tornou a ser, o cronológico. A Nathalie Mamani, que é uma artista imigrante boliviana em São Paulo, que ela compartilhou comigo sobre um pensamento do povo aimara da Bolívia sobre o tempo. Que o futuro para essa cosmovisão aimara, o futuro ele está nas costas, o futuro ele está atrás. Por quê? Porque a gente não consegue ver ele. E o passado está na frente, porque a gente consegue ver. A gente tem aquela história, a gente tem aquela narrativa, a gente sabe o que aconteceu, a gente tem aqueles fatos. Então, é uma inversão total, né? Essa percepção de tempo aimara é uma inversão do tempo ocidental. O passado está aqui na nossa frente, escancarado e precisando ser estudado para a gente não repetir os mesmos erros. Modernidade, evolução, progresso, desenvolvimento, etnocídio, epistemicídio, racismo científico, racismo ambiental, são camadas de uma mesma narrativa, né? Em que o futurismo se encontra também, que é uma narrativa da destruição mesmo, né? Então, eu acredito que nós, como trabalhadores da cultura, pensadores, pensadoras, artistas, professores, professoras, nós temos que ter muito cuidado para não cair em armadilhas discursivas cujas consequências são inegociáveis. E no fim de tudo, as máquinas elas não pensam sozinhas. Sempre são seres humanos que vão dar as ferramentas e os cálculos para as inteligências artificiais. Então, eu acredito que é no pensamento humano ainda que nós precisamos trabalhar. Já que você falou que é difícil até saber, né, se o que a tecnologia está criando hoje em dia, o que é real, o que não é, tem uma pergunta aqui que, se eu falasse para você antes, talvez você não soubesse se teria sido de uma pessoa de verdade ou de uma máquina, mas é uma pergunta de uma máquina. Já aproveitando o tema, a gente pediu para o ChatGPT fazer uma pergunta para você, e a pergunta é a seguinte. Você mencionou a importância da ética na inteligência artificial. Quais princípios éticos você considera mais crítico para orientar o desenvolvimento e uso da inteligência artificial de maneira responsável? Eu acho que é se perguntar mesmo para que essa ferramenta pode ser utilizada.
E aí, a partir disso, gerar várias possibilidades, das mais cabulosas, as mais ingênuas, e ver se vale a pena. Porque o que não se é feito com as big techs, que são esses grandes conglomerados de empresas de tecnologia, é questionar, porque para eles é muito mais importante lançar o produto vai ser utilizado por milhões de pessoas, vai ser vendido, e os problemas a gente vê depois. Trabalhadores dessa indústria falam que a máquina sozinha, ela acaba dando resultados nazistas, fascistas, porque o comportamento humano que ela vai entendendo muito facilmente vira um comportamento preconceituoso, racista, homofóbico. Então, quando esse aprendizado de máquina ele é deixado por si só, ele traz resultados muito catastróficos. Então, essas empresas, muitas dizem ter esse cuidado, né, de, inclusive, não é 100% livre. Por exemplo, pornografia infantil não pode ter, né? Isso não é isso tem que ser uma decisão. E aí algumas empresas falam, tais palavras não entram e não vão entrar no sistema e não pode entrar. O sistema não vai reconhecer e não vai gerar nada a partir disso. Então, o ChatGPT, se você quiser falar de pornografia infantil com ele, por exemplo, ele não vai falar, sabe? Mas isso é uma decisão humana. E é isso que a gente precisa pensar. No próximo bloco, eu acho muito perigoso quando existe uma euforia em relação a novas tecnologias, sem criticidade. a nossa idealização de desenvolvimento e progresso tem uma ambiguidade. Ao mesmo tempo que traz a ideia de avanço como evolução rumo ao futuro, gera também a sensação de aceleramento, do tempo que passa, um tempo que nos atropela. De forma semelhante, a inteligência artificial também traz dualidades. Se, por um lado, nos traz um encantamento com as novas tecnologias que vão surgindo e as possibilidades que se abrem, por outro, tememos ser engolidos por elas e perdermos o controle. Como podemos tornar o progresso um aliado ao nosso futuro promissor? Especialistas seguem se dedicando a pensar sobre a relação humana frente à tecnologia. Debates sempre presentes no Café Filosófico e que nos convidam a refletir questões determinantes como essa na nossa sociedade. Eu garanto que todos vocês aí, em algum grau, conversam com algum assistente digital, que nem Siri, Google, Chatbox, Alexa. A gente tem vários e vai ter cada vez mais sistemas de machine learning ajudando a gente na tomada de decisões. Então, onde que a gente vai chegar? Existem, né, cenários utópicos e distópicos. Humberto Eco tem um livro incrível que ele fala, que é do século passado, que ele avaliava que toda vez que tem uma revolução tecnológica, a gente tem os integrados e os apocalípticos, né? Então, ou seja, aqueles que dizem que vai dar tudo errado, ou seja, vai ser o exterminador do futuro que vai acabar com a gente, e aqueles que acham que a tecnologia vai servir a gente para sempre, a gente vai ser, assim, o senhor das inteligências artificiais e das máquinas. Na realidade, o que Humberto Eco viu lá atrás é que o que acontece é um cenário do meio. Provavelmente, nosso caminho junto com as máquinas é chegar num cenário híbrido, nós com elas, e a gente ir se misturando com elas cada vez mais. A outra questão da era do E, o futuro não é digital, ele é híbrido, é humanos e tecnologia, trabalhando juntos, vivendo juntos cada vez mais. Se nós somos os senhores da tecnologia ou os escravos da tecnologia. Heidegger, ele disse que no futuro, em breve, em 1952, o mundo, através da cibernética, será um planeta em que todos serão controlados e controladores ao mesmo tempo, essa simultaneidade. E ele disse que ele entregava que a metafísica havia falecido e que tudo seria a resposta da tecnologia e da ciência. Dito e feito. Legal. Para mim é muito importante estar aqui e ver como outras pessoas também conversaram sobre esses assuntos anteriormente, né?
E a gente vê como esse debate ele vai se alimentando. Eu concordo com a Marta quando ela cita o Humberto Eco e fala sobre os apocalípticos e os integrados. E sobre a importância de estar no meio termo, né? Nem as máquinas vão acabar com o mundo e nem elas vão salvar o mundo também, porque quem gere as máquinas são grandes empresas, mas alguns seres humanos por trás, que vão ditar o que aquelas máquinas vão fazer e quais delas você vai querer comprar, quais serviços vão ser oferecidos. Você é uma das expoentes aí da nova geração de artistas, não só brasileiro, de artistas em geral. É uma geração que já nasceu em um mundo digital e onde esse digital contamina as estéticas de ponta a ponta e particularmente as suas estéticas. Por outro lado, você, apesar dessa contaminação toda pelo digital, questiona várias dicotomias, como a dicotomia entre alta e baixa tecnologia, entre ciência e magia. Como é que você vê a inteligência artificial no quadro desses seus questionamentos? Quando eu falo, né, dessa dicotomia, suposta dicotomia entre ciência e magia, eu estou falando muito de como esse pensamento ocidental se cria a partir de dizer o que é científico e o que não é. Então, o que não é científico é popular, é crendice, é de menor valor, não tem embasamento teórico, né? E aí se torna magia. E eu tenho um trabalho que ele é de 2014, que ele se chama Seja Bruxa, em que eu me aproprio, né, desse discurso de que da figura da bruxa como uma figura negativa, da bruxaria como algo sem valor científico, para pensar como também se tratam de tecnologias, de tradições, tecnologias tradicionais, né? Tecnologias de cura, inclusive, né? Você saber pegar planta tal, fazer um chá tal, na temperatura tal, e aquilo vai curar o problema tal. Então, isso é ciência também, né? E em relação à inteligência artificial, eu acho que, no fundo, eu não quis pensar nisso. Eu fui levada a pensar nisso. Minhas ferramentas, elas são digitais, né? Eu nasci em 1994, então é inclusive um ano considerado um ano em que a internet se tornou mais comercial, em que o computador se tornou mais comercial. Eu cresci com essas ferramentas e isso nunca foi uma escolha política, estética. Era apenas o que eu estava disponível ali para mim para criar realidades, para criar narrativas, para criar histórias. Eu trabalho muito com vídeo também, né? Vídeo digital. As inteligências artificiais, elas são uma realidade. Elas estão postas aí. E acaba que a gente ou reflete sobre elas, ou a gente vai ser engolido por elas, né? Dentro justamente desse sistema em que o novo vem para engolir o antigo. Que não foi um sistema que eu quis que existisse, não é um sistema que a gente criou, é um sistema que está colocado aí. O novo vem para engolir o antigo. A Nádia pergunta: o que seria um futuro antidisciplinar para você? A disciplina, enquanto categoria do conhecimento, ela é uma instituição moderna, né? Disciplina é uma separação e uma categorização dos conhecimentos, dos saberes. Então, a gente tem a disciplina de filosofia, a disciplina de sociologia, a disciplina de matemática, enfim. A própria palavra fala sobre uma divisão, né?
E essas divisões, elas são categorias modernas, a academia, e aí o Foucault vai falar, a academia, a prisão, a escola, o hospício, são todas instituições criadas para compartimentar mesmo essas vivências. Então, quando eu falo antidisciplinar, é nesse sentido porque muitos artistas se colocam como transdisciplinares, em que essas disciplinas elas estão misturadas, sobrepostas, e uma definição antidisciplinar seria uma definição que, na verdade, desconsidera essas divisões, né? Desconsidera que os saberes são separados. O Rodolfo Lopes, ele gostaria de ouvir de você sobre inteligência artificial e a sua contribuição para a qualidade educacional no país. Eu acho muito perigoso quando existe uma euforia em relação a novas tecnologias, sem criticidade. Porque o que acontece nas instituições de ensino hoje é que os alunos de 13, 14, 15 anos conhecem mais algumas ferramentas do que os próprios professores. Então, o próprio professor, ele se coloca no lugar dessa euforia também, tipo, caramba, essa galera é muito inteligente, olha o que eles fazem. Muita coisa passa sem criticidade, porque o professor se coloca nesse lugar de, eu não entendo, eu não conheço tanto quanto eles, e o mundo já te coloca dentro dessa euforia, tipo assim, pô, esse menino com 15 anos sabe fazer, sabe programar, sabe mexer com código, sabe criar uma inteligência ali que reproduz através de uma foto, uma pessoa falando e tal, que é a questão do deepfake, né? Que está sendo cada vez mais desenvolvida. Que é você pegar uma imagem estática de uma pessoa e botar ela com a voz dela própria falando. Então, isso está sendo muito desenvolvido. Daqui a pouquíssimo tempo, a gente não vai saber se aquela pessoa falou aquilo ou não. Porque a voz já vai estar, assim, perfeita, o movimento da boca já vai estar perfeito. E quem promove essa tecnologia, inclusive, é Hollywood. É tipo assim, um ator morreu, a gente precisa dar continuidade à franquia. A gente vai botar aquele ator, vai criar ele de inteligência artificial, como já aconteceu. Porque a gente precisa vender a franquia, a gente não vai perder bilhões de dólares que a gente investiu. Então, Hollywood investe nesses efeitos especiais, que hoje estão muito mais acessíveis, a ponto de um aluno do ensino médio, uma aluna do ensino médio conseguir se utilizar. Qualquer pessoa consegue utilizar, na verdade, dessas ferramentas hoje. Tem até aplicativo de celular e tal, que faz. E aí, eu acho essa euforia muito perigosa, quando ela não vem com criticidade. Aí o lugar do educador, da educadora, é questionar. Mesmo se eu não sei mexer naquela ferramenta, mas, ei, peraí, isso vai servir para quê? Quem vai usar isso daí? Quem vai poder se beneficiar disso daí? Vai ser a galera lá da tua comunidade? Vai ser a tua vizinha, teu vizinho? Ou vai ser o governo que vai utilizar isso para sei lá o quê, sabe? Então, acho que esses debates precisam ser colocados, né, em sala de aula. Inscreva-se no canal do Café Filosófico CPFL no YouTube E siga nossas redes sociais para mais reflexões. Como o Ailton Krenak provoca, o que a gente sonha é uma tecnologia. A gente está em contato só com os nossos discursos internos ali naquele momento. Quais são os nossos sonhos, né? Nossos anseios? Será que eles são nossos? Será que eles foram colocados, esses sonhos foram colocados na gente através de alguma indústria que há tantos anos constrói essas narrativas, né? Seja com produtos da indústria cultural, como a ficção científica.